Ok, senhores, professor Riane novamente para completar o assunto dessa semana e garantir aí que nós vamos tratar e trabalhar, né, a operação da máquina síncrona como gerador de uma forma completa, ok? Faltou falar naquele vídeo, estava ficando muito longo, ficou muito pesado, ficou difícil subir para o YouTube, então resolvi parar e dividir para completar agora falando da operação da máquina ligada a um barramento infinito, que nada mais é que quando nós conectamos o nosso gerador em paralelo, como eu já venho comentando com vocês, com o sistema interligado nacional. Show! Plus, bacana? Então agora nós vamos entender como é que funciona essa interligação do nosso gerador com o nosso sistema elétrico. Esse barramento aqui pode ser a nossa subestação, né? Normalmente uma subestação elevadora. Eu gero em 13.8 kV, eu elevo isso para 138 kV ou mais e jogo no sistema interligado nacional. Então, normalmente todos os geradores turbo e hidro que tem aí no país, né, nós geramos uma tensão na média tensão que nós falamos, 13.8 kV, passa por uma elevação, né, vocês já viram isso em outras disciplinas, e vão ver com mais detalhes também na parte de geração, transmissão e distribuição de energia. Eu vou levar essa tensão para 138 ou algo próximo ou até maior do que isso, para poder ser transmitido e jogado isso na rede do sistema interligado, tá? Que é o sistemão aqui. Ó, então eu tenho uma maquininha aqui, que a ideia é trabalhar com ela conectado, aqui a gente fala nesse barramento infinito, porque ele é grande, ele tem a inércia muito grande que eu comentei, né, na verdade é a interligação com o sistema nacional, ok? Então, para a gente começar a entender a introdução, o gerador síncrono, ele faz parte de um grande sistema de geração. Imagina o tamanho do país, imagina o tamanho do Brasil, né? Transmissão e distribuição de energia. Redes de grande porte, como a nossa, são compostas de várias unidades geradoras. Joia? Beleza? Então, quanto mais gerador eu conecto ao sistema, mais ele vai ganhando tamanho, mais ele vai ganhando inércia, mais ele vai ganhando capacidade de se portar bem, com estabilidade, perante as variações de carga do sistema da qual ele está trabalhando. Joia? Então, vamos lá. Cada gerador sozinho, ele é mais fraco que o conjunto total, óbvio, né? Por maior que ele seja, quando eu ligo ele em composição, como se fosse um trem, todos conectados, a tensão nominal do Brasil, do sistema, onde eu vou conectar, desse barramento, que eu vou chamar de barramento infinito, que é o barramento da rede, onde eu ligo, né, com o restante do sistema, eu não consigo alterar nem a tensão desse barramento, nem a frequência. Eu vou partir o meu gerador, aqueles 6 passos, vou conectá-lo junto em paralelo com essa rede, que está lá operando com uma frequência tal, com uma tensão tal, né? Eu não consigo, por mais que eu mexa em alguns ajustes internamente no gerador, mexer com o meu geradorzinho aqui em Juiz de Fora, mexer na frequência do Brasil, mexer na tensão do sistema todo interligado. Por quê? É um vagão ou uma locomotiva, digamos assim, melhor dizendo, né, uma locomotiva tentando imprimir a velocidade dela, né, o ritmo dela, a uma composição feita, se fosse, né, uma comparação aí com 100 locomotivas, 200 locomotivas. Né? Então, uma andorinha só não faz verão. Na verdade, a tensão do sistema elétrico, a frequência do sistema elétrico, ela vai ser imposta, ela vai ser resultado da combinação de todas as máquinas. Né? Então, todas as máquinas, eu só vou aumentar a tensão, se fosse na baixa tensão aqui, né? Vou jogar o 220 para 250 volts, eu, gerador sozinho. Vou mudar a tensão lá no sul do país. Eu não consigo fazer isso. Né? Eu não tenho porte para fazer isso. Eu não consigo mudar a velocidade de 100 locomotivas conectadas juntas que imprimem uma velocidade ali padrão. Eu sou arrastado, né, por esse conjunto. Sou arrastado por essa composição. Né? Então, imagina que eu estou lá correndo, né, e aí passa um trem e eu vou tentar empurrar o trem para aumentar a velocidade dele. Eu não consigo. Aí eu melhoro um pouquinho, eu subo numa bicicleta e aí eu pedalando, eu tento aumentar a velocidade do trem. Obviamente que eu não tenho capacidade para isso. E se eu estiver com um carro, esperar o trem passar, for seguindo o trem, chegar por trás do trem com o meu carro, acelerar o meu carro, será que eu consigo mudar a velocidade do trem? Com o meu Fiat Uno lá, né? Acelerando, empurrando o trem, né? Eu consigo aumentar a velocidade desse trem? Acredito também que não. Ou mudaria aí um pentelésimo, né? Um milésimo ali da velocidade. Porque ainda o Fiat Uno, meu carro ali, seria muito pequeno frente a toda a composição. E quando eu tenho vários carros, todos eles juntos ali, aí sim tem a velocidade total resultante do nosso sistema. Tudo isso para quê, pessoal? Para dizer
que quando eu conecto o meu gerador, a minha usina, a minha máquina, em paralelo com a rede, em paralelo com o sistema, eu estou sujeito à tensão e à frequência desse barramento que a gente chama de barramento infinito, desse sistema elétrico de potência interligado. Eu sou arrastado por ele. Se eu estou de bicicleta e grudo no trem, o trem me arrasta na velocidade dele, na velocidade do trem. Então eu vou ser arrastado na velocidade do sistema. Eu não tenho como mudar a velocidade, pelo contrário, eu serei arrastado por ele. Né? Se eu troco meu Fiat Uno parado na linha do trem e vem o trem, né? Se fosse possível uma colisão sem destruição, uma colisão, primeiro uma conexão, né, sem destruição, o Fiat Uno seria arrastado por toda a composição, na velocidade da composição. Entenderam como é que funciona? O que é esse barramento infinito que a gente chama de sistema interligado nacional? É óbvio que não é infinito. Né? É óbvio que é um gigante que, dependendo do degrau, o tombo é certo. Né? Só que tem que ser um degrau para ele tropeçar e cair, tem que ser um degrau considerável. Não é qualquer baratinha que ele pisa, esmaga, que faz o gigante cair. Então, para ele cair, tem que ser uma pedra já bacana, gigante, grande. Né? Não é qualquer pedregulho, não é qualquer brita que faz o meu gigante tropeçar e cair. Está entendendo o que eu quero dizer? Então, quando eu vou interligando, cada máquina que eu ponho no meu sistema interligado, o meu gigante vai aumentando de tamanho, ele vai engordando. Mais difícil é de parar esse gigante. Mais difícil é levar esse gigante a blackout. Por isso a vantagem de interligar. E quem vai ditar o ritmo é o conjunto do gigante todo funcionando. Se eu chegar agora, né, eu cheguei, conectei, estou andando junto lá, fiz parte. Eu não consigo ditar regra. Né? Quem vai ditar é a resultante de todo mundo. Tranquilo? Então, olha só. Quais são as opções de controle que nós aqui numa usina nossa, que nós aqui vamos fazer, né, em Juiz de Fora do nosso gerador, eu tenho opção de realizar. São 2 controles, pessoal. 2 ações de controle que eu posso fazer eu sozinho, individual. Primeiro, abrir ou fechar a válvula de água ou de vapor, que aciona a turbina. O que eu posso fazer? Passa mais água, passa menos água. Mais vapor, menos vapor. Eu consigo controlar qual que é a potência mecânica que eu vou jogar na turbina para converter em potência elétrica. Isso eu consigo tomar atitude, essa atitude é minha. Tá? Se eu vou mudar o sistema, derrubar o gigante, claro que não, mas eu consigo fazer o que eu quiser aqui. Segundo, variação da corrente de campo. Lá do rotor do meu gerador síncrono. Não tem lá o rotor com meus enrolamentos de campo que eu tenho que alimentar com corrente contínua, via brushless, né, ou sistema com escovas. A minha excitatriz não tem esse papel que nós acabamos de ver. Então eu consigo controlar a corrente dessa minha excitatriz. Eu quero colocar mais corrente de campo, ou seja, tornar o meu ímã azul mais potente, menos potente. Né? Eu consigo mexer na corrente que circula lá, aquele ímã do rotor norte-sul. Eu consigo controlar a corrente que está circulando naquele campo. Né? Mais corrente, eu mexo no campo magnético. Menos corrente da mesma forma. E se eu aumentar a corrente, o que acontece? Se eu diminuir a corrente de campo, CC, o que acontece? Acontece alguma coisa? Tem alguma variação, né, no comportamento da minha máquina? Se eu aumentar lá a válvula de admissão de água, o que acontece com o meu gerador conectado ao sistema? O que acontece se eu passar mais vapor, com mais pressão na minha turbina? O que acontece? Vamos ver o que acontece? O que a gente vai começar a ver agora. Primeiro, lá. Então agora eu vou pegar esse sistemão gordão aqui, todo interligado, né, de norte a sul, quase completamente norte, né, até o sul, que é todo interligado. Tem 2 estados do norte, confirme para mim a informação, por gentileza. Se eu não me engano, são 2, ou no máximo 3 estados do norte que não faz parte desse sistemão grandão gordão. Dali para baixo, todos fazemos parte do sistema interligado. Ok? E aí, então, eu vou substituir aquele gordão, aquela pança enorme lá, por um barramento infinito, significando que nós estamos conectados a esse barramento, que é de grande porte. Eu não consigo mudar a tensão desse barramento, eu não consigo mudar a frequência desse barramento. Eu consigo chegar na frequência e tensão desse barramento, conectar em paralelo e ali ser arrastado por ele. Show? Então vamos lá. Aqui está só explicando que se o sistema for suficientemente forte, eu não consigo mudar tensão nem frequência, e eu chamo esse barramento de infinito e além. Né? Ele é um barramento infinito, é um barramento forte, parrudo, pançudo, né? Gordão lá, para superar qualquer mosquitinho que venha tentar provocar algum distúrbio nele. Veio algum distúrbio por um mosquitinho, ele achata e nem toma conhecimento, continua a sua caminhada normal. Show, beleza? Então vamos lá. O primeiro controle que nós vamos fazer
quando a máquina está ligada ao barramento infinito, é justamente o controle da válvula de água, se for uma turbina hidráulica, né, ou de vapor, se for uma termoelétrica. Ok? Que aqui a gente vai ver que é o controle de conjugado do eixo. O controle de conjugado elétrico, que tem a ver com conjugado mecânico. Lembra que eu estou aplicando na turbina? Então, como é que funciona quando eu mexo na válvula de água ou de vapor para passar mais água ou menos água, mais vapor ou menos vapor? Na verdade, olha só, a gente sabe que a potência elétrica entregue pelo gerador é o resultado da conversão da potência mecânica, fornecida lá no eixo pela turbina, o conjugado eixo, não é isso? Esse conjugado eixo é controlado pela válvula de controle de fluxo da turbina, água ou vapor. Então, se eu mexo na água, na quantidade de água, na quantidade de vapor, eu estou mexendo no conjugado do eixo. Entenderam? Quando eu mexo no conjugado desse eixo, eu estou mexendo na potência mecânica, na potência elétrica que eu estou gerando. Olha só, se eu vario o conjugado do eixo, eu tenho variação da potência mecânica, que eu tenho variação da potência elétrica. Então, o que a gente observa, a conclusão que a gente tira sobre esses controles, né, de potência, é que quando eu mexo nessa válvula de controle de fluxo, a sensibilidade é forte para a potência ativa e é fraca para a potência reativa. O que eu estou querendo dizer com isso? A potência reativa muda milimetricamente, pouquinha coisa, muda, mas é muito pouco. O que muda de fato é a potência ativa entregue pelo gerador ao sistema interligado, ao barramento infinito. Resumo da ópera. Se eu admito mais água, admito mais vapor, a potência mecânica cresce na máquina interligada, eu vou entregar, a máquina não vai acelerar. A gente viu que quando a máquina está isolada, se eu giro com mais força, a máquina pode acelerar. Nesse caso, ela não vai acelerar porque o 60 Hz vai ser imutável pela sua maquininha, formiguinha. Né? Então, se a máquina estiver isolada, além do acréscimo de potência elétrica disponível, se não tiver carga para consumir, a velocidade vai aumentar. No caso do sistema interligado nacional, a pança lá enorme que eu falei, esse sistema interligado, vai admitir toda a potência que você puder entregar, sem alterar a frequência. Você não consegue sozinho alterar a frequência do sistema interligado nacional, porque você é um mosquitinho, a não ser que você fosse todo o complexo de Itaipu, né, com as suas 10, 15 usinas, de cada uma 700 megawatts, trabalhando juntas para mudar a frequência do sistema. Aí é um degrau que muda a velocidade do gigante, sim. Mas se tem uma usina aqui de fora, e uma usina aí de 100 megawatts, 200 megawatts, sozinha, eu posso jogar potência no sistema, porque o sistema vai absorver essa potência e não vai mudar a sua frequência. Se mudar em casas decimais, lá nas usinas mestres vão resolver esse problema da variação da frequência. Então, o fato é, se eu quero fornecer mais potência para o sistema interligado nacional, basta eu admitir mais água, admitir mais vapor na turbina. Está diretamente ligado com o fornecimento de potência para o sistema interligado nacional. Então, se eu estou aqui em Juiz de Fora, igual tem a termoelétrica aqui da Petrobras, eu tenho aqui gás para gerar máximo que eu posso. Ou uma hidrelétrica que tem ali na Votorantim, que é água, né? Eu estou com o reservatório cheio, estou podendo gerar tudo que eu posso. Eu posso passar o máximo de água que eu quero pela turbina, o máximo de vapor que eu quero pelas partes da turbina, se for uma turbina a vapor, e toda a potência elétrica vai para o sistema, mantendo 60 Hz, mantendo a tensão que está ali de conexão, sem alterar nada. Então, eu consigo controlar quanto de potência eu quero fornecer para o sistema, até o meu limite máximo, óbvio, né? Controlando essa válvula de admissão de água ou de vapor, ou seja lá do qual sistema for sua de geração. Ou fazendo mais força na mão, na manivela. Né? Então, quanto de água você tem disponível? Quanto de vapor você tem disponível? Você quer gerar o máximo, entregar o máximo para a rede? Você pode, mexendo, ajustando essa válvula. Quer diminuir? Estou com menos vapor, tive algum problema, estou com menos água, é época de estiagem, época de seca, tenho pouca água, vou passar só um pouquinho ali para manter o nível do meu reservatório, ou o nível do rio abaixo, quando é uma usina mais de fio d'água e tudo mais. Né? Então eu mexo na válvula, mexo na potência elétrica que eu estou entregando para o sistema interligado. Tá? Então, esse controle que é importante vocês terem em mente. Né? O controle da válvula, do controle do fluxo da turbina, com o controle da potência elétrica entregue para a rede. Se eu estiver isolado, quando eu mexo nessa válvula, eu mexo na velocidade também
da frequência do meu gerador, da frequência que está sendo gerada. Tá? Se a carga que eu tenho lá no meu sisteminha isolado consumir tudo, eu consigo manter ali os 60 Hz. Se não consumir, a frequência vai subir. Aí entra o que eu falei, o regulador de velocidade. Tá? Então, quando eu estou isolado, eu tenho que ficar o tempo todo o regulador de velocidade ajustando a carga isolada com o seu sistema de geração isolado. Ele fica o tempo todo trabalhando. Opa, a carga aumentou, a carga diminuiu. Você ligou uma lâmpada, ligou um chuveiro. Ele diminui a válvula, abre a válvula, fecha a válvula, para manter a velocidade em 60 Hz de geração casada com a carga. Quando eu estou com esse sistema lá, no sistema interligado, eu não me preocupo mais com a velocidade. Eu posso abrir a válvula no máximo, abre tudo, abre essa torneira aí no máximo, que o sistema vai absorver toda a potência que você consegue gerar, sem, no entanto, alterar a frequência. E isso aqui é o interessante a gente entender. Compreendem? Tranquilo? E o outro controle que nós temos, que é o controle da excitação de campo. Então agora eu vou mexer na corrente contínua do rotor, fornecida pela excitatriz. Basta eu colocar uma resistência ajustável lá, né, pessoal? Igual a gente viu na estratégia lá de máquina CC, de gerador CC e tal. Se eu colocar um resistor ajustável, eu consigo controlar a corrente de campo, corrente contínua, que vai produzir a excitação da máquina, que vai produzir a corrente que circula no rotor. O que acontece agora se eu aqui na minha usina de fora mexer nessa corrente CC de campo? Como é que a máquina vai responder? Com mais potência elétrica, né? com mais quilowatts entregue para o sistema interligado, para o barramento infinito? Não. Nós já vimos que a relação de potência, quilowatts, potência ativa quilowatts, tem a ver com a abertura da válvula de água ou vapor. Mais água, mais quilowatts entregue. Menos água, menos quilowatts entregue. Não é assim? Então, a potência ativa está relacionada com a abertura de válvula de água e vapor. A potência reativa, que o gerador vai entregar para o sistema, está relacionado com a corrente de campo, que produz a excitação da máquina. Ok? Então, detalhe, é muito importante perceber essa diferença, que na hora que eu acerto água, vapor, válvula, abertura de válvula, eu estou controlando a potência quilowatts, potência ativa entregue para o SIN, para o Sistema Interligado Nacional, barramento infinito, e na hora que eu ajusto a excitação da máquina, eu estou fornecendo quantos kVAR, qual que é a potência reativa que eu estou fornecendo para a minha rede, para o meu sistema interligado. Olha que interessante. A excitação da máquina, a corrente de campo da máquina está relacionado com o fornecimento, o fator de potência que eu vou operar no meu gerador síncrono. Esse raciocínio também vale, já adiantando aqui, para quando é motor síncrono. Nós já falamos em algumas ocasiões lá, quando falávamos de motor de indução, que a vantagem do motor síncrono é que eu consigo controlar a excitação. Mais excitação, menos excitação, e com isso eu consigo controlar o fator de potência. Algo que no motor de indução é impossível, porque lá eu tenho lá as minhas varetas lá da minha gaiola, e ali a indução que deu é a que deu, de acordo com o escorregamento, de acordo com a velocidade, aquele negócio todo. Eu não controlo, né, excitação de motor de indução, mas eu controlo corrente de excitação do rotor da máquina síncrona. Essa é a grande diferença. Se eu controlo a excitação do rotor da máquina síncrona, eu consigo controlar o fator de potência, porque eu consigo controlar a potência reativa que eu estou gerando. Significa dizer que o motor síncrono, já adiantando, eu consigo, inclusive, gerar tudo que o motor precisa para funcionar e ir além. Gerar ainda uma potência reativa para entregar para o seu sistema interligado, para o seu barramento, para a sua subestação, para corrigir outros motores de indução que venham a ter ali por perto. Então, o motor síncrono, ele consegue corrigir o seu próprio fator de potência e ainda gerar mais, se possível for, se não ultrapassar lá os kVA nominal, lembra? Potência aparente nominal, o S nominal. Não ultrapassando o S nominal, eu posso gerar todo o reativo que for necessário, inclusive para suprir o meu próprio motor e dos outros motores de indução que venham a ter na fábrica que não conseguem fazer esse papel. Gerador é a mesma coisa, né? Eu posso entregar uma potência elétrica ativa, quilowatts, mexendo na válvula, e eu posso, se eu quiser, entregar além da potência ativa, além dos quilowatts,
eu posso entregar também para o meu barramento infinito uma potência reativa para alimentar as fábricas. Né? E, na verdade, as fábricas que só têm motor de indução, elas precisam de reativo. Esses reativos vêm dos nossos geradores. Então, nós geramos potência ativa e aí, pasmem, geramos também, é necessário também, gerarmos potência reativa. Olha que barato, olha que interessante. Só que gerar potência reativa, meninos, não é um bom negócio. Porque não custa, não tem valor diretamente associado. Quem produz trabalho é a potência ativa, quilowatt, aquecimento, iluminação, trabalho, né, rotação, movimento, deslocamento, transporte. Tudo isso quem produz é o quilowatt. O kVAR é só para suprir o campo magnético dos outros motores de indução, por exemplo. E aí eu gerar potência reativa, financeiramente não é um bom negócio. O ideal seria eu gerar tudo que eu posso só ativo, que é o que eu pago lá para a concessionária, né? O quilowatt-hora. Quilowatt-hora. Por isso que a ANEEL, ela limita que as unidades consumidoras, no máximo que você pode trabalhar é com fator de potência 0,92. Porque se uma fábrica começa a operar com fator de potência 0,6, 0,4, 0,8, né, eu vou ocupar as minhas usinas geradoras para fornecer reativo para essa galera. Não é um bom negócio. Né? Eu estou gerando, quer dizer, eu estou deixando de gerar ativo, quilowatt, para gerar reativo. Entende? Então, o ideal, se eu tenho um gerador um geradorzinho aí de 1 megawatt, 1 MVA, melhor dizendo, que é o S nominal. O ideal é que eu pudesse gerar 1 megawatt com ele. Só que eu tenho, além do megawatt, eu tenho que fornecer algum reativo. O pessoal precisa. Mesmo que as fábricas que trabalham com 0,92, falta com chegar no 1. Então, quem que fornece esse restante reativo? São as unidades geradoras. Então, eu não consigo trabalhar com 1 MVA, 1 megawatt. Eu trabalho com 1 MVA, trabalho aí com uns 800 kW e o resto eu tenho que gerar com reativo para entregar para a rede, porque senão a tensão da rede cai. Se faltar reativo na rede interligada, a tensão cai. Se faltar potência mecânica na turbina, a frequência cai. Olha que barato. Aí vai a blackout. Mas se a potência mecânica está ok, a turbininha está tranquila, abrir a válvula, estou sossegado, consigo alimentar a carga. Mas não gerar reativo para a rede, não gerar kVAR para a rede, não gerar o Q para a rede, né, o Q de kVAR, a tensão vai cair. Tem que ter os dois, é uma combinação. E aí, se cada usina, se cada fábrica, cada consumidor consegue operar com fator de potência próximo de 1, eu exijo que as minhas usinas gerem, forneçam, na verdade, né, forneçam menos reativo para o sistema interligado nacional. Ok? Por isso que é cobrado multa, aquele negócio tal, que é uma forma de você remunerar, né, as usinas que vão ter que gerar um reativo para atender o seu fator de potência que é baixo. Então, se você tem fator de potência baixo, você vai pagar uma multa para compensar aí as usinas aí, tá gerando para você reativo que você não está conseguindo dar conta do seu. Né? Então, você tem que trabalhar com fator de potência de no mínimo 0,92. Aí você tem que usar capacitor para isso, fazer correção de fator de potência. Vocês vão ver direitinho lá em eletrotécnica industrial como é que funciona. Mas o fato é que cada consumidor não pode trabalhar com fator de potência abaixo de 0,92. Isso é exigir demais da rede que ela tenha reativo, e aí eu vou ocupar os meus geradores com reativo ao invés de ocupá-los com ativo, quilowatt, que é muito mais negócio. Viram só? Então, a tensão está ligado a reativo, está ligado à corrente de campo dessas máquinas. Tá? Então, se eu estou com o meu gerador lá, eu quero mandar mais reativo para a rede, eu mexo na corrente de campo. Como é que eu faço isso? Aqui tem só um modelinho, tá, pessoal? Simples, de um gerador síncrono funcionando. Aqui a tensão nos terminais do gerador, a tensão interna aqui, induzida lá nas bobinas do gerador. E aí, se eu estou trabalhando com uma corrente IF, que produz o campo lá no meu rotor, de modo que o meu Q reativo é 0, então eu coloquei lá uma corrente de campo, corrente contínua, lá no meu rotor, que eu estou fornecendo só ativo para a minha rede, para o meu barramento infinito. Estou mandando uns 800 kW de ativo e 0 de reativo. Eu consigo mexer na corrente de campo, aumentar, diminuir, até chegar no Q reativo entrega igual a 0. O ideal é entregar 0. Não estou entregando nada, só estou entregando ativo. Mas é necessário que eu entregue alguma coisa, alguém pediu para mexer no reativo, a tensão está caindo e tal, aí eu vou fornecer reativo. O que eu faço? Eu aumento
a corrente de campo lá do meu rotor, lá da minha excitatriz. Falei, excitatriz, manda mais corrente contínua lá para os enrolamentos de campo do meu rotor. Se eu fizer isso, mandar mais corrente de campo, eu vou aumentar o reativo lá. Eu vou fornecer reativo para a rede. A rede, o barramento infinito vai me enxergar como um capacitor que tivesse colocado. Eu estou fornecendo reativo para a rede. Eu forneço reativo para a rede quando a corrente de campo é aumentada, acima do limite que estava em zero. Então, se eu aumentar a corrente de campo, claro que tu tem limite, pessoal. Eu não posso aumentar a corrente de campo até o infinito para fornecer infinito reativo para a rede. Né? A corrente de campo é limitada, a excitatriz é limitada, a potência aparente do meu gerador é limitada, então tem os limites que eu posso trabalhar. Né? Nesse caso, eu falo que o meu gerador está sobreexcitado. Então, quando o meu gerador está sobreexcitado, está com mais excitação do que deveria, isso se reflete em fornecimento de reativo para a rede. Entenderam? Isso significa que eu estou trabalhando com, além de fornecer potência ativa, quilowatts, eu estou fornecendo também potência reativa, como se fosse um capacitor, como se fosse um banco de capacitor. Eu estou sobreexcitado, excitado além da conta. A corrente de campo contínua está além da conta. Isso se reflete no fornecimento de reativo para a rede. Da mesma forma, o gerador pode estar subexcitado, está com a corrente de campo abaixo do necessário. Se isso acontecer, se estou no 0 a 0, estou só fornecendo ativo, 800 kW estou fornecendo e nada de reativo. Então, para isso, eu preciso de uma corrente. Até para fornecer nada de reativo, eu tenho que subir a corrente, até chegar em zero. Se eu subir mais essa corrente, eu mando reativo para o sistema. Se eu baixar essa corrente desse limite, diminuir a minha corrente, o meu gerador fica subexcitado, está excitado abaixo do que deveria. E eu passo a ser, assim como o motor de indução, eu passo a consumir um cliente de reativo do meu sistema elétrico. Uma condição que nunca acontece. Porque se eu consigo controlar lá a minha excitatriz, o mínimo que eu garanto é de fornecer reativo zero para a rede. Só forneço ativo, reativo zero. Então a condição é essa. Mas pode ser que lá na madrugada, que tem alguns bancos que a gente coloca físico de capacitor mesmo, né, na rede do sistema de transmissão. Às vezes ele está lá operando, não deu algum problema na chave, ele não desligou e tal. E tem muito reativo na rede de madrugada, por exemplo. Madrugada a tensão costuma subir, porque tem excesso de reativo sobrando. Durante o dia a tensão cai, porque todo mundo está consumindo reativo, né, os motores do Brasil todo e tal, até a tensão tende a cair um pouquinho. Normalmente a tensão cai um pouquinho durante o dia, horário comercial, e de madrugada ela sobe. Então pode ser que se a tensão subiu muito, por exemplo, eu lembro lá do 138 kV, onde a gente trabalhava, nós tínhamos 6 máquinas geradoras, em torno de 400 megawatts de geração das 6 máquinas, e de madrugada a gente conectava no 138 kV do barramento infinito, que era lá em Excelsa, que está ligado a todo o sistema brasileiro, lá no Espírito Santo, na Arceló. E lá de madrugada chegava a 145 kV fácil a tensão. Durante o dia era em torno de 142, 141, por aí. Né? Apesar da nominal ser 138 kV, opera um pouco acima disso, tá, pessoal? Isso é normal. Então lá nós tínhamos, durante o dia, 142, 141, 140, e madrugada 145, 146 kV, porque tinha um pouco de excesso de reativo. Se começasse a subir muito, 148 kV, 150 kV, eu posso mexer na corrente de campo, colocar abaixo do mínimo necessário para ela consumir reativo da rede e com isso a tensão cai um pouco. Olha que legal. Então, está lá em 148, se eu diminuir a corrente de campo lá da excitatriz, o meu gerador vai consumir reativo como se fosse um indutor ligado ao sistema, como se estivesse, além de fornecer potência ativa, então eu estou fornecendo potência ativa, quilowatts, mas estou consumindo potência reativa, como se fosse um indutor. Né? Eu estou fornecendo ativo, consumindo reativo. Ou eu posso estar sobreexcitado, fornecendo ativo e fornecendo também o reativo, como se fosse um capacitor. Então, a máquina síncrona, pessoal, não importa se é gerador ou motor, a máquina síncrona ela pode se comportar na parte reativa dela, na parte do reativo do kVAR, ela pode se comportar tanto como um indutor como um capacitor.
Dependendo se ela está subexcitada, ela vira um indutor, ou sobreexcitada, como se fosse um capacitor fornecendo reativo para a rede. Conseguiram entender? Dúvidas? Tranquilo? Então, a conclusão que nós temos aqui, quando eu estou controlando a excitação do campo, né, é que a potência ativa, a sensibilidade é nula. Se eu mexer na corrente de campo, eu não mexo em nada na potência elétrica quilowatts que eu estou fornecendo para o meu barramento infinito. Não mexo em nada por quê? Porque o que eu estou fornecendo depende da turbina, depende do feijão lá no eixo girando. Quanto mais força eu coloco, mais ativa eu estou colocando. Né? Então, a relação da potência ativa quilowatts não tem relação com a corrente de campo. Tem relação, sim, com a minha turbina, quem está acionando a turbina. Água, vapor, feijão, seja lá o que for. Só força bruta, cavalo, né? O que estiver movimentando a roda lá. Entenderam? Já, se eu mexo na corrente de excitação de campo, a potência reativa, a sensibilidade é forte. Eu consigo controlar o reativo que eu forneço para o sistema, controlando a corrente de excitação de campo. Fantástico, né? Eu sempre empolgo muito, gosto muito de explicar essa parte do sistema, porque é onde todos os conceitos vão fazendo sentido, né, quando a gente chega nesse momento do curso. De operação do sistema, de fornecer reativo, de fornecer potência ativa, de gerar energia infinita, se é possível, ou se é um mito, né? Enfim, entende? Então, quer dizer, é aqui que a gente vai entender o sistema brasileiro funcionando. Quem for trabalhar na área, tiver a sorte de trabalhar num lugar que tem geração de energia, vai acompanhar isso muito de perto. Quem tiver a sorte de trabalhar numa indústria que tem ou geração de energia, ou tem motor síncrono, grandes motores, vai acompanhar isso de perto também. É muito bacana, é muito interessante. E quem conhece isso, né, vai ser muito melhor de trabalhar, de atuar, de dar manutenção, de corrigir, de entender o processo. Okay? Vai ficar lá só viajando, cumprindo, né, ordens, e sem entender de fato como você pode atuar para melhorar todo o sistema, inclusive manutenção. Entenderam, pessoal? Estamos aí com 32 minutos, eu acho que de vídeo, acho que tá bom, acho que consegui falar bastante coisa sobre operação da máquina como gerador, operação gerador isolado, em ilha, né, que a gente costuma dizer, ou operação com gerador em paralelo com o barramento infinito, com a rede, com a concessionária, com o sistema interligado nacional. Então acho que vocês aí conseguiram ter uma noção, claro que aqui é noção, né? A gente não está simulando, a gente não está calculando. Tudo isso que eu falei, a gente consegue calcular, a gente consegue medir, a gente consegue simular, mas isso a gente deixa mais para quem for cursar uma engenharia. Né? Aqui no curso técnico, a gente tem que ter uma noção de como é que as coisas funcionam para poder atuar mais no sentido de alguma especificação, né? Manutenção, operação. Então, acho que a gente tem que conhecer mais esses detalhes. Joia, meninos? Estou satisfeito, espero que vocês também. Muito obrigado por esse momento aí junto, participando. Não deixe de mandar dúvidas, questões lá no Telegram, né? Eu vou ficar muito satisfeito se tiverem dúvidas e eu puder esclarecer. Joia? Muito obrigado, um prazer estar com vocês. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima.